Espera, eu sei o desejo. Que todos no mundo desapareçam, menos eu. Daí eu não estaria aqui para os meus pedidos. E qual o problema? Eu ia pedir que vocês desaparecessem. Então vamos combinar. Tá. Nós pedimos por Billy desaparecer. Feito. Muito bem, estamos prontos. Os desejos se foram. Você já reparou que a Mandy nunca sorriu? Não é exagero, é apenas um detalhe perdido em meio ao caos da série. É um padrão, um traço permanente. Não sabe amarrar os seus sapatos? É claro que eu sei amarrar os sapatos. Amarra, Mandy. Solaço forcas. Quando você para pensar, é quase assustador. Num desenho lotado de absurdos, de piadas escandalosas e de personagens que vivem exagerando nas reações, ela é a única, serena, silenciosa, quase fora de lugar. Aqui começa a dúvida. A Mandy não é apenas uma criança estranha. Ela é uma presença. É o tipo de pessoa que não precisa se mover para que todos ao redor se curvem perante ela. Olhe para o Billy. Um garoto bobo, inocente, que vive rindo de tudo. Mas quando a Mandy fala, ele simplesmente obedece. Não discute, não hesita, não questiona. Como se fosse um fantoche pendurado em cordas invisíveis. Agora me diga, você já conheceu alguém assim? Não precisa ameaçar, não precisa bater na mesa. E ainda assim, todos ao redor obedecem sem pensar duas vezes. Pois é, esse tipo de autoridade não vem do acaso. E no caso da Mandy, talvez nem seja humana. E aí entra a pergunta inevitável. Isso é só humor? Ou é um pacto? Porque se você olhar bem, Mandy não precisa gritar, não se esforça. Ela tem uma autoridade invisível, uma força que não se explica. Até mesmo o puro osso, o ceifador, a personificação da morte, se curva diante dela. Pense nisso com calma. A morte, um ser imortal, temido por toda a humanidade, sendo reduzida a um servo, um escravo de uma garotinha de vestido amarelo. Você realmente acha isso engraçado? Ou no fundo você sente um arrepio porque percebe que tem algo errado? E se a série inteira fosse uma metáfora? E se ela estivesse mostrando algo que nós rimos, mas que nunca deveríamos rir? E se a Mandy fosse apenas uma criança controladora? E se ela fosse a própria personificação do mal, o diabo disfarçado? A inocência corrompida, transformada em fachada para brincar com quem assiste. E talvez seja exatamente por isso que você nunca conseguiu desviar o olhar dela, porque no fundo havia algo ali, algo que você nunca conseguia explicar, mas que fazia você sentir desconforto. E esse desconforto não é gratuito. É o mesmo que você sente quando você olha para uma imagem antiga cheia de símbolos que não entende, mas que parecem carregar algo sombrio. É o mesmo que você sente quando uma criança olha para você fixamente sem piscar e você não sabe o porquê. Mandy carrega esse olhar, o olhar que não pertence a uma criança, o olhar de algo que já viu tudo, que já sabe de tudo, que já não precisa mais fingir. E se esse olhar fosse o verdadeiro indício de que a Mandy não estava ali apenas como um personagem, mas como uma representação do próprio diabo, uma lembrança oculta de que o mal nem sempre aparece com chifres e fogo. Às vezes o mal aparece em silêncio, vestido de amarelo, com uma expressão que nunca muda. Você lembra como tudo começou? Billy e Mandy desafiaram a própria morte. Um jogo simples, que terminou em um destino eterno. Pense bem, não foi Billy quem venceu. Não foi a esperteza dele quem enganou o puro osso. Foi Mandy. Com seu olhar frio e sua confiança inabalável, ela transformou a morte em escrava.
Isso não é só uma piada. Isso é simbólico, porque ninguém vence a morte, a não ser quem está acima dela. E aí você começa a notar, em vários episódios, Mandy não precisa se esforçar para ter controle. Enquanto todos ao redor enlouquecem, ela permanece no centro, como se tudo já estivesse planejado. Pense naquele detalhe. Billy pode entrar em pânico, chorar, gritar, mas Mandy não. Ela nunca perde o controle. Ela é a única peça que nunca falha. E é exatamente assim que as histórias mais antigas descrevem o diabo. Não como alguém que se desespera, mas como alguém que observa, espera, controla e no momento certo domina. Agora perceba outra coisa. O universo de Billy e Mandy é completamente absurdo, com monstros, deuses, criaturas bizarras, mas nenhum deles intimida Mandy. E você sabe o que isso significa? Mandy não se encaixa naquele universo. Ela é maior que ele. Pense nas vezes em que a série mostra personagens poderosos, ameaçadores, pronto para destruir tudo. Quem realmente define o que acontece no fim? Não é o puro osso, não é Billy, é Mandy. E aí você percebe que ela não é só um personagem, ela é o eixo, o centro de gravidade que mantém todo o desenho girando. Agora, olhe para os detalhes mais sutis. Mandy quase que nunca expressa emoção, mas quando nas raras vezes em que sorri, não é um sorriso alegre, é um sorriso de superioridade, de quem se diverte ver os outros a sofrerem. E se esse sorriso fosse o único momento em que a máscara dela cai, o único instante em que o diabo por trás do personagem deixa escapar a sua verdadeira natureza. E o mais perturbador é que as crianças que assistiam esses episódios nunca perceberam. Riam junto como se fosse apenas um desenho maluco, mas sem saber que estavam a consumir uma ideia de que o mal pode ser normal, que o diabo pode ser engraçado. E talvez essa fosse a intenção da criação dela por trás de tudo isso. Porque no fim das contas, o que é mais assustador? Um monstro horrível, cheio de dentes e sangue? Ou uma garotinha quieta, que nunca ri, mas que consegue controlar tudo, até a própria morte? Então, no fim das contas, quem era Mandy? Para alguns, só uma personagem fria, calculista, um contraste engraçado para Billy e o puro osso. Mas para outros, a prova que o mal pode se esconder em formas inocentes. Mandy nunca precisou gritar, nunca precisou lutar. Ela apenas existia. E de alguma forma, todos já estavam sob o controle dela. Isso é apenas um desenho ou uma metáfora daquilo que o mal realmente é. Algo que não precisa se impor com violência, porque sabe que o silêncio é muito mais poderoso. E se essa fosse a mensagem escondida o tempo todo, de que o verdadeiro diabo não é aquele que você vê e reconhece, mas aquele que você nunca desconfia? Agora pare e reflita, porque se você ficou até aqui ouvindo cada detalhe dessa teoria, é porque no fundo você também sentiu isso. Também percebeu que havia algo de errado e estranho em Mandy. Algo que não podia ser explicado, mas que também não poderia ser ignorado. E aqui eu te digo algo importante. Se você ficou até este ponto, é porque você enxerga além da superfície. Você não é como os outros, que param no riso, na piada, no absurdo. Você é o tipo de pessoa que procura sentido até nas sombras. E sinceramente, eu preciso de você aqui, porque esse canal não é para qualquer um. É para aqueles que encaram o desconforto, que mergulham aonde ninguém mais quer mergulhar, que não tem medo de olhar nos olhos do que parece errado. Então,
Se você é um deles, prove. Clique em se inscrever. Não como quem segue um canal qualquer, mas como quem aceita continuar descendo ainda mais a fundo. Porque o que vem depois de Mandy é muito mais sombrio.